Muito boa noite, estamos iniciando mais uma edição do Entrevista Coletiva. E hoje nós vamos falar de um assunto que cada vez mais cresce no Brasil, agora que estamos um pouquinho na época das vacas gordas, né? A gente vê jogador de futebol defendendo aí, usando um produto e por isso ganhando milhões. A gente vê a Copa do Mundo com seus produtos licenciados, custando uma enormidade, e muita gente vai ganhar, muita gente vai gastar. A gente vê as Olimpíadas, tanta coisa, né? Sobre marcas e patentes. O que é marca, o que é patente, o que pode, o que não pode. Para tanto, nós convidamos Paulo Roberto Toledo Correia, da Toledo Correia Marcas e Patentes, para falar conosco hoje numa entrevista coletiva. Boa noite, Paulo. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, muito prazer estar aqui com vocês. Zezé de Lima, boa noite. Estamos aqui com o Paulo sobre marcas e patentes. Boa noite, Zé. Boa noite, Paulo. Boa noite. Bom, eu estou pensando em fazer um prendedor de cabelo e colocar o tatuzinho da Copa. Eu posso? Se você for licenciada, pagar os royalties para quem é o detentor do símbolo da Copa, né, você vai poder usar. Se você não fizer isto, não pagar, não fizer um contrato, você vai estar agindo fora da lei. Mas quem que é o detentor do tatuzinho? Os detentores, então, existe uma lei, que é a Lei Geral da Copa, e essa lei, a Confederação Brasileira, a FIFA, eles estão registrando suas marcas, né, e os símbolos que serão usados na Copa. Então, quer dizer, a partir do momento que existe a lei, existe a proteção, quem estiver de acordo com a lei, licenciado legalmente, terá o direito de uso, né? E para isso se paga. Quem não estiver está fora da lei, aí é a questão da pirataria, o que se chama de pirataria. E custa muito caro, Paulo, para você conseguir licenciar um produto com os símbolos aí da Copa do Mundo? São vários, né? Tem o tatu, sim, tem o Rio de Janeiro estilizado. Sim. Olha, eu não participei até o momento de nenhuma negociação, então não posso afirmar se é caro ou barato, mas eu acredito que isso sempre está dentro dos padrões internacionais. Nós tivemos a Olimpíada de Londres agora recentemente e nós tivemos a Copa da África do Sul, e o que nós vemos é que nesses contratos existe sempre um padrão, né? Um padrão para os royalties, é uma porcentagem sobre a venda líquida. Então, normalmente, isto não é uma questão tão cara assim. Agora, evidentemente, tem que se pagar e o patrocinador ele tem um acesso preferencial na mídia, né, em relação a esses produtos. Ô Paulo, já começamos falando de Copa, mas eu gostaria que, preliminarmente, até antes de a gente continuar, você nos definisse o que é marca e o que é patente. Bom, a marca é um símbolo, é um sinal distintivo que pode ser uma palavra ou uma palavra mais um símbolo, né? Tá. Então, por exemplo, para não ficar sempre caindo, e para ser mais didático, quando você vê a Coca-Cola, aquela palavra Coca-Cola estilizada daquela forma, nós estamos diante de uma marca que se chama marca mista. Então, nós temos três tipos de marca. A marca nominativa, quer dizer, as três mais simples, as principais. Marca nominativa, marca figurativa e marca mista. Marca nominativa é o nome sem nenhum tipo de enfeite ou nenhum desenho. A marca figurativa é só uma figura. Por exemplo, no caso, só o tatuzinho da Copa, vamos usando um exemplo atual. E a marca mista é a junção do símbolo mais o desenho. Por exemplo, o símbolo da Copa do Mundo do Rio de Janeiro, mais a palavra FIFA, por exemplo. Né? Então, aí nós temos a marca mista. Depois nós temos as indicações geográficas de procedência, que, por exemplo, e temos as denominações de origem, e exemplos clássicos dessas marcas coletivas, como, por exemplo, marcas de certificação. Então, por exemplo, uma marca de origem, a cachaça agora do Brasil, né? Tá. É uma indicação né, uma indicação de procedência. Então você tem os vários tipos de marcas, vários tipos de proteção, né? E é uma coisa cada vez mais abrangente. Nós estamos, por exemplo, nesse momento, você vê que os chefes de cozinha estão mapeando comidas, regiões, e com isso você vai tendo um tipo de, criando, às vezes trazendo marcas, né, indicações de procedência. Por exemplo, nós registramos no nosso escritório a do Vale do São Francisco, Vale Médio do São Francisco, que foi sobre as frutas do Vale de São Francisco, uma indicação geográfica. Né? Agora, por exemplo, champanhe, né, só pode usar champanhe quem é da região de Champagne na França. Né? Por isso que é espumante, não é champanhe.
né? Vinho de Bordeaux só pode ser lá vinho de Bordeaux, quem é da região de Bordeaux. Então isso é uma marca. Isso são indicações. Quer dizer, não dá para você usar isso daí genericamente. Sim, exatamente, assim. Não. E a lei nossa, ela prevê a proteção para uma marca você leva cerca de 2,5 a 3,5 anos para registrar uma marca, e com relação à duração de uma marca após o registro, ela é prorrogada a cada 10 anos. A marca tem uma duração de 10 anos. Já as patentes, elas são focadas na proteção da tecnologia, e nessa questão da proteção da tecnologia, você tem na questão da proteção da tecnologia, você tem vários tipos de patente. Tem a patente de modelo industrial, aliás, de modelo de utilidade, que é um aperfeiçoamento em algo que já existe. Por exemplo, eu tenho um relógio e o relógio passa a ter um calendário. Então, o relógio seria de domínio público e o calendário é a inovação que eu estou trazendo. Tá. Isso é uma nova utilidade, isso é dentro do modelo de utilidade. Quanto tempo tem esse direito de você ter uma patente, por exemplo, inventou o calendário? Quanto tempo ele é exclusivo daquela? No caso específico de um modelo de utilidade, é 15 anos a partir da data do depósito, com uma garantia mínima de exclusividade pelo prazo mínimo de 7 anos, caso ultrapasse, por exemplo, se o exame da patente durar mais do que 8 anos, o inventor tem um direito mínimo de 7 anos de prioridade, de monopólio, vamos falar assim. Agora, existe outro tipo de patente, que é a patente de invenção, o invento, né? Que inova, que revoluciona, o que se chama estado da técnica. As patentes de invenção, elas têm um prazo de duração de 20 anos, a partir da data do depósito, com uma garantia mínima de 10 anos, no caso de... vamos supor que uma patente levou 12 anos para ser julgada, concedida, ela vai ter no mínimo 10 anos de proteção a partir daí, né? E tem um outro tipo de proteção, que é o modelo, o desenho industrial. O desenho industrial é uma proteção sobre o design. Então, quando você pega, por exemplo, aqui no caso, eu pego um iPhone e um Samsung, né? Você vê que eles têm uma similaridade, mas eles têm desenhos. Essa parte o que é o domínio público? O domínio público o desenho não é o domínio público. A proteção recai, por exemplo, sobre o desenho aqui. A tecnologia que está aqui dentro, ela tem proteção sobre patentes. E até existe uma grande disputa, né, entre essas duas. Exatamente. Eu queria que você falasse sobre isso, Paulo. Isso no mundo, tá? E são bilhões de dólares para lá e para cá. Aliás, esses dois aparelhos... aí a Apple com... Esses dois aparelhos estão aqui, não é porque nós esquecemos aqui, não, justamente para exemplificar o que você vai falar agora. Essa briga do Galaxy, da Samsung com o iPhone, uma hora os Estados Unidos ganham, outra hora a Coreia ganha. Como é que está essa situação e qual o motivo da briga? O motivo, na verdade, é o grande mercado, né? Um mercado mundial que mais cresce, né? Essas empresas de tecnologia são empresas que passam a ter uma função determinante atualmente, né? E nós temos aí uma quantidade, né? Você vê empresas gigantescas como a Nokia, por exemplo, perdendo posição, e a Samsung, por exemplo, chegando à liderança dos aparelhos celulares. Então, o que você vê? Você vê uma grande disputa, e nessa grande disputa por um grande mercado é sobrevivência, muitas vezes, de uma empresa no mercado que é muito competitivo e às vezes com problemas de pesquisa e de margens que, se der o passo errado, você vê que a empresa vai para baixo. Nesse caso aqui que eu estou perguntando especificamente é o seguinte: quem copiou de quem e o que foi copiado? Não, aí é muito difícil dizer quem copiou de quem. Mas o que foi copiado? Digamos assim, que o conceito do iPhone é um conceito revolucionário. E os tablets e os smartphones da Samsung, eles são bastante... Eles têm parecidos, mas não são só eles. Existe uma diferença entre o sistema operacional do iPhone e o sistema operacional do Samsung. Como tem a questão do sistema do Android e dos outros sistemas. Então, você tem vários players aí importantes, como o Google comprando a divisão da Motorola. Quer dizer, você vê que essa região da indústria, né, nós vamos passar por uma questão ainda de muita competição. E quem é quem na história? Por exemplo, a Samsung é a maior fabricante mundial de semicondutores, né, para os
os smartphones e para os computadores. Então, no final, eles acabam intercalando licenças de patentes, um autoriza o outro mediante pagamento, etc. Agora, no caso específico desses dois aparelhos aqui e dos tablets, nós temos aí uma disputa de um mercado específico, né, e que fez com que a Samsung galgasse uma posição... E o modo de operar o aparelho que vem sendo questionado? Várias coisas, o modo de operar, os sistemas de touch-in, né, touchscreen, tem várias situações de tecnologias ali dentro envolvidas. Agora, a gente vê muitas outras situações e que nós que somos especialistas ficamos confusos. Imagine o público consumidor quando lê, porque você sabe que uma empresa não estaria fabricando um produto nesse nível de competição, com o tamanho que elas têm, violando patentes. Então, por exemplo, no jornal de hoje, no jornal de economia, a parte de economia de hoje, num dos grandes jornais aqui de São Paulo, mostra que a justiça norte-americana reverteu uma decisão que estava proibindo a Samsung de comercializar o seu tablet lá, né? Uhum. Ao mesmo tempo, no mesmo jornal, nós vemos que a Samsung saiu de uma posição, a Samsung passa a ser a 9ª marca mais valiosa, ou seja, a Samsung vem crescendo. A Samsung, há uns anos atrás, decidiu que não iria mais vender produtos populares e que ela ia fazer o produto ser um produto de referência. O que aconteceu? Num determinado momento, ela estava, vamos imaginar, na 50ª posição no ranking de marcas. Foi para a 25ª posição. Hoje ela está já entre as 10. Né? A Apple é a 2ª marca mais valiosa, segundo a Interbrands. Então, só um segundinho. E qual seria, ele vai responder depois, a marca mais valiosa brasileira? Marca brasileira mais valiosa. Temos o ranking? Quem vale mais aqui? Entrevista coletiva, eu vou fazer um pequeno intervalo e a gente já volta. Até já.